Oi, boa noite. Boa noite, Olá, boa Pepa. noite. Eu queria que você falasse sobre a sua ideia de jogo para essa partida. O Vitória estava jogando em casa, você sabia da dificuldade e principalmente que algumas coisas estavam valendo e continuam valendo ainda na Copa do Nordeste. A dificuldade que foi para a montagem da escalação e sua ideia de jogo também para encarar um adversário tão difícil como o Vitória. Ora, boa noite a todos. Não, a ideia é a mesma. É uma equipa com personalidade, com caráter, com capacidade para ter bola. Tivemos uma entrada muito boa no jogo. Os primeiros 30, 35 minutos penso que foram... Penso não, mesmo a quente, foram nossos. Agora, o ter a bola tanto tempo durante esses 30, 35 minutos, temos que ser mais acutilantes, mais intensos, mais... agredir mais o adversário. Conseguimos boas combinações nesses 30, 35 minutos. Agora faltou-nos definir melhor no último terço. Estávamos a ou uma má decisão ou uma má execução e estávamos a falhar nesse último terço. Acabamos por sofrer um golo e atenção que é um golo que está impedido, está fora de jogo, está impedido. Infelizmente não tem VAR e não podemos fazer nada em relação a isso, mas o golo está impedido. No segundo período, no segundo tempo, o Vitória entrou melhor que nós. Teve 10, 15 minutos de uma supremacia onde estávamos com muita dificuldade para controlar a primeira saída de bola, face à construção do Vitória. E aí o Vitória criou algumas oportunidades de gol. Sentimos ali alguma falta de energia da equipa, alteramos, voltamos a pegar no jogo. Depois o jogo ficou muito confuso, com muitas faltas, muitas perdas de tempo. Nós queríamos jogar, mas acabamos por entrar em algumas confusões que só nos faz tirar o foco do jogo. Mas tentamos de tudo. Nos últimos 20, 25 minutos tentamos de tudo, não conseguimos. Portanto, foi uma pena nesse aspecto. Agora a equipa teve, em grande parte do tempo, teve uma grande personalidade e qualidade. Professor Pepa, muito boa noite. Boa O noite. Edson Araújo, Boa noite. eu pratico esporte TV. Pepa, dentro do planejamento que foi feito para esse jogo, na sua avaliação, quais os principais ofensores que levaram o esporte à derrota no jogo de hoje? E hoje, o esporte entrou com um time muito modificado. Qual o objetivo? Poupar alguns atletas para a decisão do Pernambucano contra o Retrô ou dar minutagem a alguns jogadores que não vinham atuando? Não, o objetivo é ganhar o jogo, é entrar com o melhor 11 possível na nossa cabeça, na nossa ideia. Tanto é que a equipa entrou muito bem. Nós estamos a falar de 6 jogos num espaço de 18 dias, portanto, vamos ter uma viagem amanhã, temos já uma final no sábado, e há jogadores que têm acumulado muitos minutos, portanto, o 11 que entrou foi o 11 que nos deu totais garantias para ganharmos aqui. Tanto é que, como eu já disse na primeira pergunta, faltou-nos esse discernimento e sermos mais agressivos no último terço. E no segundo período entramos mal durante 10, 15 minutos, é verdade, a Vitória aí tomou conta do jogo, mas depois nós voltamos outra vez a ficar por cima e faltou-nos o gol na segunda parte e até na primeira que não conseguimos. Agora continua tudo em aberto, temos o jogo em casa com o Altos para tentarmos no mínimo garantir o segundo lugar e ainda temos a esperança do primeiro. Boa noite, Pepa Lincoriage, da Boa Rádio noite. Tatiaia. Você citou aí o gol impedido, infelizmente não tem VAR, né, na Copa do Nordeste, nessa fase da Copa do Nordeste. Queria que você fizesse um resumo, além desse gol impedido, da atuação da arbitragem, o que é que você achou, e também da ausência do VAR, né, nessa fase da Copa do Nordeste. Não, sabe que é frustrante nós trabalharmos a nossa linha defensiva numa bola parada. Nós trabalhamos muito para mantermos a coragem de não baixar antes do tempo. Portanto, há 2 jogadores do Vitória que estão impedidos. Um deles é o que ganha aquela primeira bola, esse primeiro lance, portanto está impedido, claro. Mas sobre isso não podemos fazer nada. Temos é que nós, se calhar, não cometer esse tipo de falta, temos é que nós fazer os golos que o árbitro não mete a bola dentro do gol. Agora, é verdade, está impedido, mas isso não serve de desculpa. Isso é um facto que aconteceu. Agora nós temos 90 minutos para fazermos melhor no último terço, não conseguimos. E depois não se jogou muito nos últimos 10 minutos. Não se jogou muito. Também por alguma culpa nossa que entramos ali em algumas discussões que não nos leva a nada e o jogo fica parado. E nós queríamos jogar, queríamos ir atrás do resultado e a verdade é que o jogo esteve mais parado do que a bola a rolar nos últimos 10 minutos. Pepa, boa noite. Aqui. Boa noite. Pepa, você acabou promovendo 2 estreias hoje no time titular, né, do Queiroz e o Arthur.
Queria que você avaliasse, que na sua visão, como que eles saíram e se o Paciência e o Pablo acabam, por conta dessas lesões, acabam preocupando para o fim de semana. É assim, preocupam porque o Arthur não está inscrito no estadual, não é? Portanto, preocupam. Vamos tentar recuperá-los para o jogo de sábado. O Arthur fez uma estreia positiva, enquanto teve com energia, enquanto teve capacidade física, tem características diferentes do Gonçalo e do Pablo. E o Du também não está inscrito no estadual, também fez bons 90 minutos. Acabou por, na segunda parte, cair um pouco com a equipa, aqueles primeiros 10, 15 minutos, mas depois voltou outra vez a um nível muito bom. E não tenho dúvidas que é mais um jogador para nos ajudar muito no campeonato na Série A, porque não está inscrito no estadual. Boa noite, professor. O Sport foi muito melhor do que o Vitória no primeiro tempo e, mesmo assim, acabou sofrendo gol. No segundo tempo, o rendimento caiu e foi muito difícil para o Sport furar o bloqueio e chegar até o gol do Gabriel. Eu queria saber de você até que ponto essa derrota estremece o psicológico do grupo para o Campeonato Pernambucano. Não, nada. O nosso intuito e o nosso ADN, nós trabalhamos para ganhar, seja onde for, seja contra quem for, sabendo que do outro lado o adversário quer o mesmo, tem qualidade, trabalha também no seu limite para ganhar. Agora penso que aqui, acima de tudo, nós não precisávamos deste tipo de prova, não precisávamos deste tipo de demonstração para percebermos que este elenco, que esta equipa do Sport tem condições para competir contra qualquer equipa, em qualquer campo, em qualquer lugar. Agora foram pormenores, como eu já falei. A sua interpretação foi que fomos melhores no primeiro tempo, concordo com isso, e na segunda parte foram 15 minutos onde o Vitória foi muito superior, mas depois voltamos a pegar no jogo. Merecíamos mais do que aquilo que colhemos, mas o futebol é mesmo assim. E tudo serve de aprendizagem, que às vezes o jogo parece que está fácil. Quando eu digo fácil é que estávamos a encontrar os caminhos nos primeiros 35 minutos, a encontrar caminhos, a ter bola, sermos com muita personalidade dentro de campo, mas temos que agredir mais. E quando sentimos que o adversário está a ficar encostado às cordas, nós temos que o deitar ao chão e não fizemos isso. Boa noite, Pepa. Tássio Caldas, aqui da Baiana FM e do site BNews. Eu queria que você me falasse o seguinte, porque assim, no jogo de hoje você entrou em campo com um time bastante modificado em relação ao time que entrou no jogo contra o Santa Cruz, né, pelo Pernambucano. E você vai ter o primeiro jogo da decisão contra o Retrô, e logo em seguida você vai ter mais um jogo importante pela Copa do Nordeste contra o Altos, né, que vale a liderança do grupo. Você pensa mais uma vez colocar um time mais alternativo nesse jogo contra o Altos, ou você já pensa, a depender do resultado do jogo contra o Retrô na partida de ida do Pernambucano, já ir com força total para essa partida também? Não, eu tenho, isso é um mito que criam. Nós não entramos com... As alterações foram feitas. O 11 que entrou é o mais forte para este jogo. Portanto, isso para mim não há titulares com o nome a dizer titular na camisola ou no contrato. Isso não existe. Entramos com o 11 mais forte. Portanto, nós vamos ter viagem. Daqui a 2 dias estamos a disputar uma final estadual que é muito importante para nós. Portanto, o 11 que entrou deu conta do recado. Não conseguimos o resultado, mas em termos de exibições sabemos onde é que falhamos e vamos para mais e temos noção e a responsabilidade daquilo que está à nossa frente.